Graças e paz a todos. Queremos agradecer esta rica oportunidade de estar juntamente com todos os irmãos, a nossa querida, amada amiga igreja, Primeira Igreja Batista, aqui em Cidade Kemmel, assim como também todos os outros nossos irmãos, amigos que estão em nossa live, os nomes que já foram citados de diversas igrejas da região da nossa cidade de São Paulo, assim como também as nossas igrejas aqui da nossa região da leste da capital, né, que é a nossa Abamel. Deus abençoe a vida de todos vocês, como nós tivemos agora, um momento que foi preciosíssimo, né? Foi um momento saboroso de falarmos e ouvirmos nosso querido amigo, irmão, né, o pastor Helder. Que maravilha rever os passos tão importantes sobre o evangelismo. E podemos dizer também, assim, de uma maneira muito especial, que a liderança e o evangelismo andam juntos, porque, como bem mesmo nosso querido irmão, pastor, disse, que evangelizar também é liderar, ou seja, expor a sua vida de uma maneira influenciadora. E hoje eu quero falar com vocês, nesta noite, talvez os meninos estão tentando converter o material, mas hoje eu quero falar com vocês sobre um dos elementos também tão importante, que serve como ferramenta nas mãos de Deus, a liderança, sabendo que a liderança, quem instituiu a mesma para a realização da obra do Senhor, do próprio trabalho, foi o próprio Deus, quando Ele instituiu Moisés e foi criando outros líderes, estadistas. E falando sobre liderança cristã, o crente que evangeliza de uma maneira muito especial, ele está também na vanguarda, porque ele é um instrumento nas mãos de Deus, de influência constante, e a sua vida, a sua maneira de agir, a sua maneira de ser, ele vai criando, né, na vida das pessoas, vai construindo esses tecidos do evangelho de uma maneira muito especial. E quando se trata desse assunto tão relevante para a vida cristã, a gente pode perceber, através dessa pergunta, né, quais foram os líderes, quando eu pergunto para você sobre má gestão, sobre má liderança, quais são os líderes que passam pela sua mente? Quais foram as experiências que você já teve durante esse período de vida cristã, que você disse, olha, eu não quero ser como este líder, eu tive uma péssima experiência, porque ele não tem a habilidade ou não se preocupa com pessoas, muitas vezes se preocupa com sistemas. E muitas vezes essa liderança trabalha num sistema de eliminação e não no sistema de composição de pessoas, de integração. E por conta disso, o trabalho da obra do Senhor fica precário, até porque Deus nos leva a evangelizar, Deus nos leva a levar a palavra, a proclamar a palavra de salvação, e aí nós trazemos as pessoas à casa de oração, ali nós congregamos, ali nós adoramos, ali nós servimos ao Senhor de uma maneira muito especial, mas tem a edificação, ali precisa de uma liderança, para que o trabalho continue, porque a liderança vai servir como instrumento nas mãos de Deus, para capacitar, para treinar, para orientar o povo de uma maneira muito especial, e assim o povo de Deus venha crescer para a glória do Senhor. Eu tenho um texto aqui, de abertura, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, se você puder, pode acompanhar na sua Bíblia. E o texto fica em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11 até o 17. E Paulo escrevendo de uma maneira muito especial àquela igreja, aquele povo tão especial, dizendo o seguinte: por isso, exortai uns aos outros e edificai uns aos outros, como também o fazeis. E os versículos vão discorrendo, porque ele usa isso ele faz um pedido em termo de oração. Então ele diz, nós rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós, e vos admoestam.
e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós e rogamo-nos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os que têm pouco ânimo, sustentai os fracos e sejais pacientes com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros e para com todos. E rogai-vos, regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Se nós tivéssemos que definir, pelo menos, a vida prática de um líder, definiríamos dessa forma, de acordo com o que está aqui neste pedido em forma, né, de oração do próprio apóstolo Paulo, rogando à igreja, à liderança da igreja, e a própria igreja, que pudesse observar o perfil de uma liderança e, ao mesmo tempo, que pudesse trabalhar junto com ela. Então, nós estamos falando, sabe de quê? De uma liderança que exerce influência. Até porque há muito que se pensar sobre isso, porque eu não sei o que vem à sua cabeça quando se fala de liderança cristã. Geralmente, eu já encontrei muitas pessoas ao longo da minha vida que chegaram a dizer que liderança cristã é alguém mandar e alguém obedecer. Ou seja, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Outras vezes nós encontramos que liderança, talvez na vida de muitas pessoas, já vi pessoas conceituando liderança para si como um cargo, como uma posição conquistada. E que é algo que vai perpetualizar, como se fosse alguma coisa que desse a essa pessoa um status social, uma hierarquia, alguma coisa nesse sentido. E, no sentido ventor contrário, nós percebemos que no Evangelho não é assim que funciona. Jesus, com o perfil do maior de todos os mestres e um grande líder, ele demonstra que aquele que quer ser o maior, ele tem que ser o menor, é aquele que tem que estar servindo. E é aquele que serve ao mesmo tempo que a sua maneira de servir influencia as pessoas de tal forma que dê e nasça um sentimento inspirativo que leve a pessoa também a fazer o mesmo. Então, logo, nós podemos perceber que a liderança segundo Jesus, a liderança segundo a Bíblia, a liderança cristã no sentido geral, ela é nada mais, nada menos que um ato de servir à frente, a ponto de influenciar pessoas que venham atrás. Eu só gostaria de tentar, assim, usar uma terminologia, pelo menos uma alegoria, de uma palavra muito figurada, que é no caso se você já teve aquela furadeira, se você já usou uma furadeira elétrica, você sabe exatamente o que eu estou querendo dizer. Primeiramente, você tem que nivelar literalmente a ponta daquele induzido que vai fazer daquela broca. E porque se você não fizer isso direitinho, por onde ela for, se você estiver meia transversal, se estiver fora do nível, do jeito que for, ela vai. E assim vem toda a máquina, e assim o parafuso vai entrar torto. E geralmente eu quero dizer exatamente assim, quando uma liderança não está alinhada com os propósitos essenciais que a ela pertence, geralmente ela pode pegar sentidos diferentes, pode causar danos, pode tornar-se uma liderança precária, pode ter uma série de conceitos, como nós citamos um pouco antes, distorcido do que de fato é uma liderança. E para isso eu separei, antes de nós entrarmos nos nossos slides, separei algumas frases para que você pudesse, junto comigo, degustar esse tempo que nós estamos pensando sobre liderança. Liderança, ela tem a ver com tudo aquilo que tiver que ser. Ou seja, ela tem que ser algo que provoque, que atenda e atinja o alvo daquilo que é bom. E quando nós falamos com liderança, é exatamente isso. Muitas pessoas estão fazendo liderança, mas não se perguntam, não se questionam. Porque justamente, infelizmente, é muito natural nós encontrarmos esse tipo de pensamento no nosso celeiro cristão, onde as pessoas arrogam pelo menos, a propriedade do tempo, dizendo, eu estou tanto tempo nesse cargo, eu faço tanto tempo esta coisa, mas está sendo bom, está edificando, está exaltando o reino de Deus. Ao mesmo tempo que está exaltando o reino de Deus, está criando um legado,
Além desse legado, quais são os frutos que durante esse período de liderança você está construindo, está tendo, você está recebendo? É interessante perceber também que a liderança ela trabalha exatamente em alguns patamares, como por exemplo, que os líderes proeminentes, eles saem do caminho para aumentar a autoestima dos seus liderados, do seu pessoal. Ou seja, as pessoas, o líder ele leva as pessoas a acreditar no seu potencial ao ponto de elas começarem a realizar por si mesmas. Se você é um tipo de líder que, se você tem o costume de dizer, se eu sair daquele trabalho, se eu abrir mão, abdicar daquele projeto, o trabalho vai ruir, me desculpe, você não está exercendo uma liderança numa essência da própria missão, da própria palavra. Porque o líder, ele cria espaço, ele leva as pessoas a acreditar no seu potencial, ele é um coach, não um coach desse que nós estamos vendo por aí, mas ele é um cara que vive, uma pessoa que vive constantemente com seus liderados, mentoreando, trabalhando para que esse possa dar continuidade. Você quer ver um exemplo muito prático? Quem já fez artes marciais vai entender o que eu estou querendo dizer. Liderança é um discipulado contínuo, onde as pessoas vão subindo de gradação, mudando de faixa, aprendendo todo o seu sistema, para que depois ele possa poder gerar outros alunos. Esse tipo de pensamento é um pensamento ocidental, oriental, assim como também era o pensamento bíblico, de que você prepara alguém para que esta pessoa possa chegar a um ponto de preparar o outro. Liderança também, ela inspira, é o desejo que nasce no coração do líder de tentar e trabalhar para que inspire pessoas sabendo que aquilo que elas vão fazer, elas podem fazer. Eu não sei se você já teve experiência com líderes que são pessoas completamente negativas, pessoas que, infelizmente, nunca veem as coisas de uma maneira assim, de solução, sempre trabalha nos lados mais negativos. Por exemplo, pessoas que sempre vê a metade do copo sempre vazia, pessoas que sempre, quando estão debruçando em cima de um problema, exaltam demais o problema, a dificuldade. Muitas vezes as pessoas sempre são negativas naquilo que estão fazendo. E muitas vezes, quando o trabalho realmente chega àquela conclusão, infelizmente, não há um reconhecimento das pessoas, dos seus colaboradores. Às vezes, tem pessoas que seguem tais líderes assim porque, infelizmente, são obrigados, porque muitas vezes estão numa empresa corporativa e tem um chefe extremamente péssimo, ou porque frequenta uma igreja e está tanto tempo lá e parece que não há uma atualização de informações por parte das pessoas que estão ali naquele cargo, e muitas vezes as pessoas aprendem a aceitar a situação como elas são, mas é interessante que o líder, ele sempre aponta o caminho, vai para o caminho e, inclusive, influencia as pessoas a segui-lo. É interessante que se você não tiver um seguidor, você não é líder. Porque as pessoas, de uma maneira muito especial, não estão indo para onde você está indo, né? Para onde você está seguindo. Então, o desafio da liderança, ela não é ser forte, não é ser rude também. O desafio da liderança, muitas vezes, é ser gentil, como diz o próprio versículo, com o fraco, você ser harmonioso com o ousado, você não ser um valentão, porque muitas vezes as pessoas querem exercer liderança no grito, na imposição. Tem pessoas com temperamento forte e que muitas vezes utilizam esse temperamento forte para sobrepor as pessoas. Mas é interessante que a liderança é tão prazerosa no seu estilo de vida que acaba criando uma conexão com as pessoas. Por isso que a liderança, ela em última análise, entre tantas outras características e atribuições que ela possui, é interessante entender que ela é influência.
porque você está influenciando alguém. E por falar em influência, é interessante também colocar aqui, pontuar como algo inicial, uma pergunta: quem você está influenciando hoje? E como você está influenciando? Quando a gente passa para pensar na primeira pergunta, é possível você entender que não existe ninguém nesta vida que não exerça uma influência. Não importa, tá? Não importa se você não é um presidente da República, não importa se você não é um artista famoso, não importa. A verdade é, não existe um ser humano na face da Terra que não exerça influência. Você está exercendo influência neste momento. Você está exercendo influência na sua casa, com quem você fala, da forma como você fala, do jeito que você fala. Você está exercendo isso através do seu temperamento. Você está exercendo isso através da maneira como você tenta criar uma solução para os seus problemas. Nas suas conversações gerais, você está exercendo isso a todo tempo. A única coisa que você precisa perceber é que tipo de influência eu estou exercendo sobre as pessoas. É interessante que tudo que você fala, ela passa a ter uma amplitude maior e melhor. Então, não se engane. Você pode se sentir a pessoa um tanto quanto insignificante, uma pessoa sem nome na sociedade, você pode se sentir ter um problema com baixa estima, mas a verdade é, você sempre estará exercendo algum tipo de influência. Então, é importante então pensar um pouco sobre a liderança, e principalmente nesse prisma, né, da liderança voltada para a influência, porque o objetivo de pensar na liderança cristã é: o que eu faço com todo esse plano de fundo chamado Evangelho, que foi introduzido não só na minha mente, mas também no meu coração, e que me leva a ser o portador da palavra que restaura, da palavra de reconciliação com o homem perdido e Deus que o acha. E como eu posso exercer isso, como é que eu posso viver isso no meu dia a dia, na minha igreja, com as pessoas com quem eu estou me relacionando? Como eu posso também, sendo um líder, melhorar a minha performance ou a minha maneira de enxergar a questão de liderança? Será que o tempo de liderança que eu tenho na minha vida, o tempo de igreja, realmente responde ao tipo de liderança que as pessoas estão precisando hoje? São situações que precisamos pensar. Então, nós precisamos começar a entender que a intenção de você exercer a liderança é você viver essa perspectiva. Então, o que não é liderança? O que não é liderança, meu querido, é, como eu disse no início, o cargo. É interessante que Stanley Huft, ele escreveu: não é a posição que faz um líder, é o líder que faz a posição. Você já deve ter ouvido aquela frase que existe dois tipos de líderes. Um que é o líder de fato, que é constituído por direito, elegido, ele tem o aval, ele tem a publicidade daquilo que ele foi permitido, né, do seu ofício a realmente fazer. Mas tem aquele líder de fato. Aquele líder que consegue mobilizar as pessoas até mesmo sem perceber. É desse tipo de liderança que eu estou falando. Muitos de nós envaidecemos com, muitas vezes, a disposição de cargos, né? E cargos, necessariamente, não vai definir a pessoa do líder, mas sim é o estilo de vida, a maneira como ele gerencia, a maneira como ele vive. Liderança também não é gestão de pessoas. A gente precisa enxergar também um outro detalhe. Gestão de pessoas é para empreendimento, é para empresa, é para corporativismo. Quando se trata de igreja, não trabalhamos com pessoas como se fosse uma peça de um tabuleiro de dama. Elas não foram feitas para ficar em determinados lugares e fazer determinadas ações. Até porque quem dirige a igreja, o líder supremo de uma igreja, não é o pastor, não é o gerente, não é o administrador, não é algumas coisas que o estatuto diz que tem que ser, mas é o próprio Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus que dirige a igreja. A igreja já tem quem comanda. Nós somos apenas um pequeno corrimão, um pequeno, simples instrumento pelo qual
o Evangelho, Deus vai estar nos instrumentalizando o tempo que Ele quer, a hora que Ele quer, da maneira como Ele quer, para que possamos servir. Então, é importante entender que liderança não é gerência, não é um método de gerenciamento. Outra coisa, como diz aqui, liderar, você pode subir um pouco o slide, se não me engano, eu acho que é sobre o que é liderança, slide 2. Isso, tem esse rapaz aí apontando o dedo para o outro que está lá embaixo. Porque liderar não é impor, é despertar nos outros a vontade de fazer. Então, aqui está a tônica, aqui está a essência, e aqui está o prazer de ser chamado, como o próprio apóstolo Paulo, ele fez esse trabalho, como o pastor Helder, quando a gente vê o Helder falando sobre evangelismo com tanta paixão, sobre mobilização, com tanto gosto, que é uma coisa maravilhosa. Então, a liderança ela exerce esse mesmo sentimento, porque você foi chamado especificamente para realizar algo que não é teu, que não é para você, e que por uma paixão que não é sua, você vai mobilizar a outras pessoas a se apaixonar por Deus. É claro que não é por uma paixão efêmera, mas uma paixão real, essencial, por aquilo que Deus gosta, por aquilo que Deus ama, por aquilo que Deus quer, na capacitação, no exercício do crescimento do próprio povo de Deus. Então, liderança não é despertar, não é impor. Liderança é despertar nos outros a vontade de fazer. Então, o líder ele sempre será o modelo de exemplo. E isso não pode pesar nas suas costas, porque ele sabe que foi chamado para isso e por isso. Quando você vê uma necessidade, tem que ter um líder para atender aquela necessidade. O que é o líder? Mais uma vez, é aquele que vai à frente, mas não é aquele que está na liderança para ser o primeiro de tudo, mas é aquele que está na frente porque está levando as pessoas a seguir à frente. Então, o que é então a liderança? A liderança cristã do qual que nós estamos falando desta forma, não é uma liderança inata. Ou seja, em outras palavras, ninguém nasce líder. Embora alguns possam ter alguns dons, algumas habilidades naturais, mas a liderança é algo que você acaba construindo de uma maneira envolvente. Então, liderança, ela é algo assim. É no próximo slide. Então, é o slide número 3. Então, a liderança, ela trabalha exatamente assim. Ela não nasce. Eu fico muito preocupado com muitas pessoas que, durante o seu tempo, começam a dizer o quanto elas são, fala sobre as suas prerrogativas. Me desculpe, talvez eu possa ser até um tanto indelicado neste momento, mas uma vez uma pessoa disse, eu sou isso, sou formado naquilo, fiz isso, fiz um curso de pós, não sei o quê. E eu terminei com todo respeito, falei assim, amiga, com todo respeito, mas e daí? E daí? O que você está fazendo com todo esse conhecimento? Porque, na verdade, como súditos do reino, como servos de Deus, nós sabemos que toda a faculdade, todo o conhecimento que Deus nos dá é para nós mobilizarmos e usarmos para as coisas do teu reino. Somos verdadeiros missionários locais e somos verdadeiros missionários aonde estamos. Somos agentes do reino de Deus em qualquer lugar que Deus nos coloca, seja na escola, seja no trabalho, seja na empresa, seja numa viagem, seja no passeio, numa fila de banco, seja em qualquer outro lugar, aonde tem um cristão, ele é um missionário, ele está ali para servir. E é interessante que ele lidera esse negócio com o quê? Com o seu estilo de vida, com a sua forma de fazer. Então, a liderança, ela não é o número de títulos ou de diplomas que você possui, mas é algo que você vai se desenvolvendo constantemente no espírito de aprendizado. Liderança também é pensar em algumas concepções equivocadas. É interessante que muitas pessoas dizem que precisa ter potencial para ser líder. Meus queridos, quando a gente olha o texto de Mateus capítulo 25, versículo 15, a gente vai ver que Jesus, ele
ele não trabalha com o potencial. Ele trabalha com a disposição. Com a disposição. Aliás, uma das características que a gente percebe no líder é essa voluntariedade. Ele é voluntário. E tudo que ele vem à sua mão, ele trabalha. Nós estamos falando aqui de Mateus capítulo 25, sobre a parábola dos talentos, tá? E você pode conferir aí na sua Bíblia. E é interessante também, num outro slide, é interessante também a gente continuar definindo um pouquinho isso. Porque se tivéssemos que conceituar liderança, nós podemos conceituar da seguinte forma. É a arte de motivar e influenciar pessoas de forma ética e autêntica. Isso, nesse aí. Então, é a arte de você influenciar, ou a habilidade, ou a disposição, ou a entrega nas mãos de Deus, ou a consagração, ou o sentido de entender de que você foi chamado para aquilo, e que você usa o seu tudo, claro, habilitado pela orientação divina, pelo Espírito Santo, de forma ética, de forma autêntica, a fim de você alcançar os objetivos de Deus e levar as pessoas a alcançar os objetivos de Deus. Da forma como nós lemos em 1 Tessalonicenses. Então a palavra-chave é influência. O líder é aquele que inspira. Pense nesse momento, se você puder, nos nossos comentários aqui do nosso YouTube, vai ali naquela barra ali, cite pelo menos, se você puder, nome de 3 pessoas que influenciaram a sua vida, positivamente. E que geralmente nós somos muito gratos a ela. Eu tenho uma pessoa que sou muito grato, sou grato ao nosso irmão Bento, que foi uma das primeiras pessoas que me evangelizou. Ele evangelizava com uma paixão tão efervescente, que não tinha como sentir o desejo de aceitar Jesus toda vez que ele falava. Era incrível. Ele se envolvia tanto. E depois, nas outras áreas da igreja. E foi assim que eu me identifiquei como cristão. Aliás, eu sugeriria que o cristão, ele não tivesse esse status, como muitos encontram hoje, dizendo, olha, eu só sei fazer isso na igreja. Na verdade, o maior dom, a maior capacidade, o maior talento, o maior chamado que um cristão tem no reino de Deus é servir. Não tem maior alegria, não tem maior prazer, não tem maior honra, não tem maior privilégio, não tem maior sabor. É incomparável a ideia e o fato de você estar ali, servindo ao Senhor e não se portando com a circunstância, com a situação. É servir, aquilo enche de alegria. Então, a palavra-chave é inspirar, é ser alegre, é ser feliz. Então, o que te inspira? Aliás, não existe fardo pesado quando você está dentro desse movimento, dentro desse chamado, quando você está envolvido. Não existe obstáculos. Então, você tem conseguido animar pessoas com a sua liderança? Às vezes nós queremos fazer liderança sempre pensando nas condições que a igreja nos oferece. E se a igreja não tem condições para que possamos servir, nós vamos começar a questionar da precariedade das disposições, né, que nós temos para fazer. Mas, na verdade, nunca vai encontrar, porque a questão da liderança, ele consegue superar as dificuldades, ele consegue superar a situação. Então, nós precisamos resgatar, meus queridos, essa paixão de servir. Até porque, quando Deus nos chama para servir, você pode, por exemplo, usar o modelo de Paulo. Paulo, ele não era somente o missionário que ficava sentado. Às vezes ele era o conselheiro, às vezes ele era o fazedor de tendas. Ele fazia tudo que estava à sua disposição. E ele mesmo falava que eu me fiz de louco para ganhar os loucos, me fiz de sábio para ganhar os sábios. Ou seja, a ideia de servir, a temática dele, servir. E quando você tem isto, você tem um leque aberto. E Deus pode te usar de uma maneira muito especial para ser uma bênção na vida do seu pastor, para ser uma bênção na vida de alguém, para você discipular alguém de uma maneira muito especial, para você ser
esse pé de boi na obra do reino de Deus. Então, liderança, ela funciona assim. Então, é animar. Se você tem cargo, se você está trabalhando no reino de Deus e você não está animado, então alguma coisa está errada. Porque Deus é a fonte de próprio ânimo. Porque quando você olha para Cristo como exemplo de líder, você já se autoinflama. Porque ele teve momentos até mais difíceis do que o nosso. Mas o senso de servir dele o superou as circunstâncias. Logo, Cristo me anima. Logo, Cristo me capacita. Logo, mesmo na tristeza, mesmo em situações adversas, nós temos essa paixão. Então, liderança, mais uma vez, é a habilidade de influenciar pessoas. Nunca esqueça isso. Se eu terminasse agora a nossa transmissão, eu gostaria que você simplesmente pensasse assim, olha, hoje nós tivemos uma excelente palestra e orientação de evangelismo, que é influenciar pessoas, e liderança, que também é influenciar pessoas. Influenciar pessoas para a obra do reino, para a edificação de uns dos outros, para sermos, no meio do povo de Deus, uma igreja onde se torna um celeiro de bênçãos. Porque, de fato, meu amado, todo crente é habilitado para servir. É interessante isso. E nós precisamos estar sempre nos questionando, sempre nos perguntando, eu estou servindo ao Senhor ou estou servindo a mim mesmo? Estou servindo ao Senhor com os motivos do reino de Deus ou estou servindo ao Senhor com os motivos que possuo? É importante perceber isso. Liderar é influenciar pessoas. O que a Bíblia diz sobre liderar? Esse é um ponto muito interessante. Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28, vai fazer uma característica, uma descrição completa sobre exatamente o que a Bíblia diz sobre liderar. Uma das características sobre liderar, se você observar o próprio versículo 12 de Mateus, capítulo 20, deixa eu ver aqui. Romanos 13, versículo 1, depois o versículo 12, você vai ver que alguma das características que a gente pode entender é que a liderança sempre vai proceder de Deus. Meu amado, quem institui a liderança é Deus. Agora, eu não quero dizer a liderança só pastoral. Não estamos falando de um chamado específico, estamos falando de um chamado geral. Desde aquela professora da sala de crianças, até o irmão que é o presidente do departamento de diáconos da sua igreja. Quem deve instituir é Deus. E é claro que ele fala no meio da igreja, da forma como ele fala, da maneira que ele fala. Então, ou seja, é pela vontade do próprio Deus. E é interessante que nós precisamos reconhecer essas pessoas que lideram. Paulo, ele trabalha nessa questão. Até porque essas pessoas que lideram sempre vivem na dependência do Senhor. Então, a gente precisa entender que um dos princípios, porque nós estamos falando agora só sobre as definições e sobre a ideia de conceituar que a liderança é influência, mas o princípio de uma liderança que influencia é nada mais, nada menos que uma absoluta dependência nas mãos de Deus. Fora isso, não adianta você tentar confiar em todas as suas experiências, sua inteligência, sua capacidade racional, que isto não vai girar da forma como deveria. Ok? Então, precisa ter uma dependência. É interessante também nós percebermos que nessa perspectiva cristã, a liderança, o líder, a liderança cristã, ela sempre vai diferir. Meu amado, pelo amor de Deus, lembre disso. A liderança cristã, ela sempre vai diferir de uma liderança secular, na medida em que ela deve ser exclusivamente exercida dentro da orientação e dependência do Senhor. Então, liderança, ela não se resume em cargo. Ela não se resume em cargo. Ela provém de uma vocação. Ela provém do próprio Deus. Então, é muito gostoso quando o líder ele conhece essa verdade. Quando ele conhece essa verdade e toma essa verdade para si mesmo. Porque ele vai saber
que quem está motivando, está na frente da circunstância, é Deus. Um outro princípio, mudando um pouquinho aqui, sabendo que liderança não é sobre títulos, não é sobre cargos, não é sobre hierarquia, mas trata de uma vida que influencia a outra, é interessante também perceber que ela segue um princípio. O princípio é que o líder é servo. Mais uma vez, estamos batendo na mesma tecla de uma maneira diferente. Nós podemos ver o versículo, o Mateus capítulo 23, versículo 11, e que fala de uma maneira muito que é o ponto central de uma liderança. Eu quero até repetir para você, é o ponto central de uma liderança. Quando Jesus Cristo diz que o líder é aquele que serve. Líder é aquele que serve. Então, a humildade, ela passa a ser fundamental e tem que ser vista na praxis de um líder, na vida diária. Filipenses capítulo 2, 3 trabalha essa questão da humildade. Ele tem que ser um líder autêntico e não ser arrogante. Liderança e arrogância não funcionam. Nós estamos aqui no slide, se não me engano, 21. Princípios de líder servo. Então, liderança e arrogância não vai funcionar. Sobe só um pouquinho, exatamente. Desce. Isso. Pouquinho, isso, boa. Então, liderança e arrogância não vai dar certo em nenhum lugar. Porque, seja quais forem os motivos, é porque o cara sabe demais e não sabe lidar com pessoas com culturas inferiores a ele, é porque a pessoa mora em um bairro e vai trabalhar num bairro de periferia. Humildade, e arrogância e humildade nunca vai andar juntos, e assim também a liderança com arrogância também não anda juntos. Ele segue o princípio do lava-pés, como você vê nesta imagem aí, que vai ser colocada agora, o princípio do lava-pés. É interessante que muitos de nós têm igrejas que praticam esse tipo de ritual, né? Porque, segundo eles encontram o mandamento de Cristo ali e tal. Mas o que Jesus Cristo quis passar ali é que vai muito mais do que um ritual. Vai muito mais do que ir simplesmente à igreja. Na verdade, a pergunta seria essa: você vai para a igreja por quê? Você pode elencar uma série de coisas. Mas se você não elencar, eu estou indo para aprender como eu posso servir. Eu estou indo para aprender como eu posso tolerar. Eu estou indo para aprender como eu posso evangelizar, ou como posso superar esta crise interpessoal com alguém da minha família, tudo, liderar isso com essa espiritualidade, e ainda encontrar lugar de servir. Então, nós teremos uma teologia de adoração ao Senhor um tanto quanto manca. Porque às vezes pode ocorrer o fato de você querer mais ser servido e chega lá na igreja e fala: poxa vida, a mensagem hoje não falou comigo, pastor, eu acho que precisa trocar de pastor. Não sei se você já ouviu aquela história, eu preciso contar até rápido. Termina o culto e aí a esposa olha para o seu marido e fala: você viu como é que o culto estava hoje? As pessoas estavam falando o tempo todo, o pregador lá, o pastor pregando, as pessoas falando no culto. Aí o marido disse: não, eu não notei. Aí a mulher insistentemente falou: mas pelo menos você notou o como aquela irmã X no coral estava totalmente desafinada. Isso você notou, porque estava na frente de todo mundo. Aí o marido: não, eu não notei. Tá bom, mas você viu o filhinho daquela irmã, como aquele menino é mal criado. Você viu como é que ele estava sapateando no meio da igreja e ninguém falou nada, né? Aí ele disse: mais uma vez, eu não vi, eu não prestei atenção nisso. A mulher dele termina a conversa dizendo o seguinte: afinal de contas, você está indo para a igreja para quê? Você vai para a igreja para quê? Então, é lamentável que muitas vezes nós nos apegamos a tantas coisas que não deveríamos apegar e deixamos de pegar o foco principal, que é a direção que Deus nos dá para nós exercermos a nossa vida cristã com influência. Porque a vida cristã, com liderança, ela tem que ser feita quando ela exerce influência. E nós sabemos que influência não é você sair dizendo o quanto você é crente e debatendo com as pessoas o quanto você conhece de Bíblia,
Ou muitas vezes tentando impressionar o irmão novo convertido da igreja, como você sabe de cor o estatuto da igreja. Ou muitas vezes você querer mostrar para a igreja o quanto você é um amigo fiel, o braço direito do seu pastor. Ao contrário, a liderança, ela exige esse absoluto. Você está em serviço? Você está servindo a quem? Como você está servindo? John Maxwell, ele fala exatamente assim. Ele chama esse princípio da lei da imagem. O melhor presente que um líder pode dar é o seu bom exemplo. Então, não adianta falar se você não fazer. Então, por exemplo, sejam fiéis, né? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Sejam fiéis. E aí o cara não é fiel, a pessoa não é fiel. Então, ele tem que encarar essa realidade. Quando você olha para o seu líder, vem essa imagem de servo, e quando você vê essa imagem de servo, ela liga a sua vontade de servir, então é disso que nós estamos falando, ok? Às vezes nós trabalhamos que pontualidade. Liderança tem algumas outras características, é claro, mas dentro do universo essencial, elas não são apenas acessórios. Um bom líder ele tem que ser pontual. É claro que tem que ser pontual, já está incluído. Mas não adianta você ser só pontual e não ser um servo. E aí a gente vê algumas contradições, ok? Um outro princípio importante, o exemplo, mais uma vez, é a única coisa. Tudo bem? O segundo princípio, que é no ponto 3, é o princípio da comunicação. Líder, ele comunica. Líder, ele passa 98% da sua vida comunicando. Ele conversa. Eu tenho uma ovelha minha, que você deve conhecer, que é o irmão Ademar. Pensa no homem que fala. Mas fala. E conversa, e conversa, e fala. Você nem consegue pensar, porque ele termina um assunto, e daqui a pouco ele já está engatilhando no outro. E daqui a pouco ele está criando um brainstorm na sua cabeça, porque tem que servir, porque tem que trabalhar, porque a obra é assim, porque não sei o quê. E você percebe que todo o tecido da conversa termina numa coisa: a gente precisa fazer mais. Ou seja, um líder, ele não tem um outro tema na sua vida, com seus liderados, a não ser exatamente comunicar, falar sobre o reino de Deus. Ele tem que sempre estar motivando, falando, orientando, ligando, insistentemente. Quando se trata do evangelho, até o próprio apóstolo Paulo pede para que Timóteo pregue a tempo e fora de tempo. Insista, insta. E justamente é isso mesmo, porque constantemente nós somos contra-atacados. Somos contra-atacados por diversos tipos de obstáculos que impedem, muitas vezes, a gente enxergar as coisas com as lentes do reino. Então, a comunicação tem que acontecer muito. O seu líder comunica com você? O seu líder diz para onde ele está indo? O seu líder disse qual vai ser o próximo passo? O seu líder diz para você quais são as necessidades proeminentes e como esse negócio está sendo resolvido? Ele tem uma comunicação aberta com você quando você pergunta para ele: e aí, líder, para onde nós estamos indo? Ele diz: não, nós estamos indo para o alto e avante, mas para nenhum lugar. Nós precisamos perceber exatamente isso. Ok? Que tipo de comunicação você está tendo? Outro princípio importante é o princípio da motivação e encorajamento. Como nós lemos no versículo, nós temos que encorajar. Líder desanimado, me desculpe, não existe no reino, não existe nesta visão, irmão. E nós sabemos que existem muitos líderes desanimados, muitos líderes que passam desânimo. Já pensou? Nós chegássemos agora, o pastor Elvio já chegou dizendo que nós temos que evangelizar. E porque nós temos que gritar porque as pessoas estão morrendo. Aí ele chega e fala: não, mas é um culto de live, igreja vazia. Eu também chego: mas, puxa vida. Olha, eu acho que hoje não existe uma motivação melhor. Ele é um palmeirense roxo, eu sou um corintiano roxo. E a gente não quer nem saber de Corinthians, porque a gente quer servir o reino de Deus. Embora
tenhamos times diferentes, o nosso Deus é quem nós servimos. E por isso é a motivação. Quando as pessoas olham e falam, aonde está meu líder? Para onde ele está indo? E com que espírito ele está indo? Vai definir muito o tipo de ministério, o tipo de trabalho que ele está fazendo. O líder tem muitas dificuldades. Ixi, meus irmãos, quantas dificuldades o líder recebe. Ele tem que gerenciar tantas coisas, a sua vida particular, ele tem que gerenciar a igreja, ele tem que gerenciar tantas outras coisas. Ele é um homem comum, é uma mulher comum, como você, tem todas as dificuldades. Mas nem por isso ele chega desanimado. Então, por favor, motivação, encorajamento. Líder é aquele que motiva, é aquele que fala, nós vamos conseguir, nós vamos avançar, nós vamos chegar lá, nós vamos realizar, mas não tem dinheiro, não, mas vamos pela fé mesmo. E Deus começa a levantar a oferta, Deus começa a fazer, porque é assim que funciona. O líder, ele começa a lançar centelhas e centelhas de luzes, de fogo, de chama, de motivação. Ele anda entusiasmado, porque ele está sabendo quem ele serve. Ele sabe quem ele serve, e quem ele serve, ele tem total dependência. E se ele tem total dependência sobre aquele a quem ele serve, ele dará a toda a solução. Então, nós precisamos simplesmente nos encorajar. Por exemplo, Neemias, ele encorajou o povo a edificar o muro. Neemias, capítulo 2, versículo 17. O povo não tinha motivos nenhum. As pedras estavam queimadas do lado de vocês. Ele falou, não, vamos pegar essas pedras e vamos construir com essas pedras. Mas as pessoas falaram, não, mas desse jeito. Não, mas vamos construir com essas pedras. Vamos escovar essas pedras. Vamos cortar elas. Vamos refazer. Vamos manufaturar elas. E vamos fazer com o que tem e com o que dá. Ele não fica esperando as situações melhorarem para ele realizar. Infelizmente, muitos líderes pararam nessa época de quarentena. Por alguns motivos dos quais só Deus sabe. E não compete nós julgar. Mas eu louvo a Deus por aqueles que continuaram, por aqueles que pararam. Porque nós temos que avançar. Nós só temos uma única voz de comando. É avançar. É continuar. Enquanto for dia, nós temos que trabalhar. Servir, empurrar quem está cansado, levantar o animado, pegar aquele lá de baixo e puxar, nem dar uma bronca nenhuma, e vai, e vamos, e faz, acontece. Porque o líder, me desculpe, ele não fica esperando as coisas mudarem, ele não é convencional, né? As coisas têm que estar, né, conspirando ao meu favor para que eu realize. Não, ele brilha em todo o tempo, porque ele é inconformado com o mundo que nós estamos vivendo. Então, o líder, ele trabalha nesse sentido. Então, esse princípio é importante. E também outro princípio, que é um princípio mais gerencial, que eu não quero muito entrar nesta pauta, e eu quero até terminar aqui, que é os planejamentos. Você tem que planejar, você precisa dar sentido aos seus trabalhos, você precisa ter visão, você precisa ter foco, você precisa ter metas. Mas essa aí é uma outra área, e eu queria ficar mais nessa parte espiritual para que você pudesse entender. Então, fechando esse pensamento, um verdadeiro líder, ele tem essas prerrogativas. Ou pelo menos ele busca, no meu ponto de vista, na minha maneira de ver e de viver essa experiência. E, de uma maneira muito especial, o líder, ele forma novos líderes. Porque o líder e o legado também andam juntos. Se, por um lado, uma asa do líder é servir, por outra asa do líder tem que ser formar um legado. Ele tem que preparar outras pessoas. Na verdade, se ele é tão influente assim, se ele está vivendo na sua plenitude, se ele está buscando uma dependência, naturalmente ele vai dar alguns passos atrás e vai ver o povo indo para frente, fazendo, porque ele já conseguiu, no seu viver diário, nas suas comunicações diárias, na sua maneira de encorajar as pessoas, na sua maneira de ensinar, ele já vai construindo e as pessoas não vão nem percebendo. Ele simplesmente fala assim, eu vou ali, vocês continuam aí? E quando ele volta para ver, eles fizeram muito melhor do que havia sido planejado. Porque estão motivados, eles estão enxergando o mesmo alvo que o líder apontou. E ele apontou com amor, ele apontou com ética,
ele apontou com um manual, que é a Bíblia, debaixo do braço, dizendo, olha, Deus está nos guiando, é por ali, e agora é com vocês. E a igreja, e o líder, e os seus liderados vão seguindo. Ok? Então existe uma diferença, né, de um líder e de um chefe. O chefe fala, vocês vão. Mas o líder ele fala, vamos, nós vamos. Vamos juntos. Se tivermos que conseguir, é nós. Se errarmos, nós erramos. E nós vamos ter que aprender a ver como é que se faz novamente. Mas é sempre o nós e nós. Então, meus queridos, a liderança, eu gostaria que nós pudéssemos desenvolver no nosso viver diário isto. E eu tenho alegria, e nem tenho medo, não tenho também nem a jactância de dizer que eu não esteja vivendo assim, porque, como princípio, meus irmãos sabem, eu só tento pregar e falar aquilo que eu vivo. Na nossa igreja a gente tem vivido isso. Na nossa associação Abamel, nós temos vivido isso. E a gente vê isso nas nossas lideranças, na nossa chamada de reunião, nas delegações de tarefa, nas responsabilidades, nas confianças que passamos às pessoas. Esse princípio de delegar para nós não tem sido dificuldade. Nós temos vivido isso em nossa igreja. Eu tenho vivido isso juntamente com os nossos colegas, pastores da nossa associação. Por incrível que pareça, eles têm nos ajudado muito, mas muito mesmo. Muitos dos irmãos que estão aqui hoje, os nossos colegas pastores ajudaram, falaram, vem lá, vai lá, ajuda, vai representar o trabalho. É possível, meus queridos, é possível sairmos de uma teoria e vivermos na prática, se nós entendermos que Deus nos chamou para influenciar, evangelizando e liderando. Liderando é servir. Servir é nada mais que servir na dependência do Senhor. Deus abençoe sua vida e até a próxima, se Deus quiser. Pastor Cristovaldo. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Quero agradecer ao Guilherme, né, que está fazendo a transmissão, ao Nicolas, ao Danilo, agradecer à igreja local, a todos os irmãos que puderam vir nessa tarde, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Agora o que nós vamos fazer, meus irmãos, finalizamos, que Deus abençoe a todos, né, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tá bom? Obrigado a todos. E aí nós vamos tomar um café. Agradeço às irmãs, né, que também se preocuparam, né, por essa parte, né, de estar aí preparando um cafezinho para que a gente pudéssemos tomar e conversar mais um pouquinho.